Nesse vídeo discutiremos as ideias contidas no livro Por que as Nações Fracassam, no qual basicamente os autores buscam razões para explicar as diferenças abissais de receita e padrão de vida que separam os países ricos dos países pobres do mundo. Os autores do livro são Darren Acemoglu e James Robinson. Acemoglu nasceu na Turquia, é doutor em economia pela London School of Economics, tendo concluído seu doutorado aos 25 anos de idade, e é intitulado Killian Professor de Economia no MIT, lecionando e pesquisando na instituição desde 1993. Robinson, nascido na Inglaterra, é cientista político e economista, PhD pela Universidade de Yale. Intitulado David Florence Professor na Universidade de Harvard, é conhecido mundialmente por suas pesquisas na América Latina e África. Atualmente está ligado à Universidade de Chicago. Os autores desenvolvem pesquisas juntos há muito tempo, estando ambos alinhados ao pensamento novo e institucionalista. Observaremos juntos que Acemoglu e Robinson apoiam-se fortemente nesse estudo da dinâmica histórica das sociedades e de suas instituições, para além das econômicas, a fim de compreender por que há tanta desigualdade no mundo hoje. Agora, voltando diretamente ao livro, pergunto, por que algumas nações são tão ricas e outras tão pobres? Seria um problema cultural? Faltaria aos países pobres ética de trabalho e traços culturais necessários para prosperar? Seria então um problema climático, geográfico, solo infértil, falta de rios, doenças, pragas? Seria devido simplesmente a um passado de políticas e estratégias públicas equivocadas? Bons policymakers resolveriam o problema? Para alguns casos, justificativas nessas direções podem parecer convincentes, mas e no caso de Nogales, Arizona e Nogales, Sonora? Nogales, Arizona, fica em território norte-americano, fazendo fronteira com Nogales, Sonora. É uma cidade na qual se identifica o conhecido padrão de vida dos Estados Unidos da América. Lá, a população tem acesso a serviços públicos de qualidade como eletricidade, telefonia, sistema de esgoto, saúde pública, malha rodoviária interligando o país inteiro, e a população vê isso com naturalidade. Além disso, a população conta com segurança para seus negócios e habitações, garantia de lei e ordem e confiam em seu processo democrático. Existem problemas, existe corrupção e o Estado apresenta ineficiências, mas as instituições funcionam. Já Nogales, Sonora fica em território mexicano, sendo uma cidade que apresenta precariedade na saúde, educação, serviços públicos em geral e uma grande falta de garantia da lei e ordem. Observa-se, por exemplo, uma alta taxa de mortalidade infantil, baixa adesão à escola, criminalidade elevada, corrupção, etc. Ou seja, bem o contrário do que se observa em Nogales, Arizona. Além disso, a renda familiar média é 1/3 da das famílias de Nogales, Arizona. As populações de ambas as cidades têm os mesmos ancestrais, dado que as cidades pertenciam ao México até 1853. Portanto, não há diferenças culturais entre as populações. As cidades fazem fronteira, compartilhando clima e geografia, não havendo explicações nesse sentido para justificar as diferenças gritantes apontadas. Por que então tamanha diferença? Para os autores, por conta das instituições. A população de Nogales, Arizona, tem acesso às instituições econômicas e políticas norte-americanas. E por que essa diferença entre as instituições? Nesse caso, devemos analisar individualmente a formação de cada sociedade quando se instalou uma divergência institucional. Os espanhóis foram de fato os primeiros europeus a ocuparem o solo americano, através do navegador Juan Díaz y Soles, no litoral leste da América do Sul, chamando o rio daquela localidade entre Uruguai e Argentina de Rio de la Plata, pois os habitantes locais possuíam prata, e fundaram uma cidade na atual localização de Buenos Aires. Mas a prata encontrada era do povo Inca, então os espanhóis usaram o rio Paraná como rota para chegar aos Andes, onde havia prata em abundância, travando pelo caminho inúmeras lutas contra os índios guaranis. Dessa forma, os espanhóis abandonaram Buenos Aires para habitar nessa nova cidade recém-inaugurada, revelando então a lógica espanhola de colonização das Américas, uma colonização baseada na exploração de mão de obra forçada dos povos indígenas, capturando seu líder, saqueando suas riquezas e obrigando os índios a pagar tributos e a fornecer alimentos. A Espanha utilizou várias estratégias de colonização que visavam o rebaixamento dos padrões de vida dos povos indígenas ao nível da subsistência e assim destinar toda a receita excedente aos espanhóis. A encomienda, por exemplo, tratava-se da concessão de lotes de povos indígenas a um espanhol, chamado de encomendeiro. Os índios tinham que pagar ao encomendeiro tributos e mão de obra, em troca dos quais esse espanhol se encarregaria de convertê-los à religião cristã.
As reduções, redução no significado literal, visava concentrar a população indígena em cidades para utilizá-la na mineração da prata. O repartimento das mercâncias tinha como meta a venda forçada de bens para os habitantes locais, a preços definidos pelos espanhóis. Embora, por um lado, essas instituições tenham trazido riquezas à coroa espanhola, por outro lado, ignoraram o potencial econômico da América Latina, transformando-a no continente mais desigual do mundo. A Inglaterra, ao contrário da Espanha, estava sem condições de explorar os povos indígenas, pois se recuperava dos efeitos devastadores de uma guerra civil, a Guerra das Rosas. Mas em 1588, com o fracasso da Armada Espanhola, os ingleses deram início à colonização da América do Norte. Em 1607, sob o comando do capitão Christopher Newport, partiram rumo à Virgínia e adentraram a Baía de Chesapeake, subiram o rio e estabeleceram uma colônia naquele local, a Jamestown, em homenagem ao monarca inglês na época. Ao que tudo indica, os colonos ingleses não pensavam em lavrar a terra. Pelo contrário, sua colonização tinha forte influência no modelo espanhol, ou seja, capturar o chefe local e usá-lo como meio de obter provisões e obrigar a população a produzir alimentos e riquezas. Mas os ingleses perceberam que o modelo de colonização dos espanhóis não funcionaria na América do Norte, já que os povos indígenas não tinham como ser explorados. Então os ingleses resolveram explorar os próprios colonos da Jamestown. O sistema colonial inglês tinha como base as seguintes organizações: regime de trabalho rigoroso, mediante inovação trazida por Sir Thomas Dale, com a imposição de um regime de trabalho de rigor draconiano para os colonos ingleses, através da promulgação das leis divinas, leis morais e leis marciais. Sistema de concessão consistia em brindar cada colono do sexo masculino com 50 acres de terra e mais 50 acres para cada membro de sua família e todos os servos que uma família conseguisse levar à Virgínia. Os colonos ganharam suas casas e foram liberados de seus contratos. E em 1619 foi introduzida uma Assembleia Geral que efetivamente conferiu voz a cada homem adulto nas leis e instituições que regiam a colônia. Era o início da democracia nos Estados Unidos. Em síntese, à medida que a América do Norte se desenvolvia, lançava bases para a formação de uma sociedade elitista e hierárquica, mediante a dominação pela elite de uma aristocracia rural. Seguindo o tema Estados Unidos, vamos falar agora sobre a sua Constituição. Criada em 1787, ela dava autonomia aos estados norte-americanos a elaborarem suas próprias leis, não havendo assim a necessidade de um senso comum. Porém, tais diferenças entre estados foram responsáveis pela Guerra da Secessão entre 1861 e 1865, com a vitória dos estados do norte, visto que possuíam um maior contingente militar e com a morte de 600 mil pessoas. Porém, se os Estados Unidos apresentaram esse período de instabilidade política por 5 anos durante a Guerra da Secessão, o México viveu esse quadro quase que de forma permanente durante os primeiros 50 anos de sua independência, onde, para se ter uma ideia, entre 1824 e 1867 foram 22 os presidentes do México, poucos dos quais assumiram o poder por vias sancionadas pela lei. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, as inovações tecnológicas despertaram interesse nas pessoas a buscarem novas inovações. A partir disso, foi criado pelo parlamento inglês o Estatuto dos Monopólios, garantindo assim o direito das propriedades aos inventores. Com isso, as patentes foram responsáveis pela ascensão social de muitas pessoas, dando título aos Estados Unidos de país mais democrático do mundo. Como exemplo, podemos citar Thomas Edison, criador do fonograma e da lâmpada elétrica. Vindo de família humilde, Edison era o mais novo de seus 7 irmãos e foi educado por sua mãe na sua própria casa mesmo. Porém, a pergunta que não quer calar é: como conseguir registrar tantas patentes se isso é um processo que demanda muito dinheiro e Thomas Edison vinha de uma família humilde? É aí que entra o papel de uma instituição econômica estar muito bem alinhada com a instituição política. O sistema financeiro bem articulado dos Estados Unidos na época foi o principal responsável por possibilitar o registro de uma patente. Para se ter uma ideia, durante o século XIX houve uma expansão bancária enorme, onde saltaram de 338 bancos em 1818 para quase 28 mil bancos um século depois.
Com isso, outros potenciais investidores possuíam ao seu dispor o fácil acesso ao crédito, além de taxas de juros relativamente baixas, visto que existia uma enorme concorrência entre os bancos. Já no México, a situação era diferente, pois em 1910, para se ter uma ideia, ano de início da Revolução Mexicana, haviam apenas 42 bancos no país. 2 deles controlavam 60% do ativo bancário total. Ou seja, nos Estados Unidos havia uma competição acirrada, visto que existia uma maior quantidade de bancos, e no México ela praticamente não existia, fazendo com que os bancos pudessem cobrar taxas de juros extorsivas, restringindo esses empréstimos apenas para aqueles já privilegiados e ricos no país. Esse exemplo deixa claro a diferença entre o conceito de instituições inclusivas, que dão uma distribuição maior do poder e um equilíbrio de todas as forças e segmentos sociais, como é o caso dos Estados Unidos, e das instituições extrativistas, caracterizadas pela distribuição restrita e privilegiada do poder, onde os detentores do Estado dispõem de meios para implementar ações visando ao próprio enriquecimento e aumento do poder, em prejuízo de toda a coletividade, como acabamos de ver no caso do México. É claro que o talento individual é importante no processo de inovação, mas o sistema educacional americano permitia que homens como Bill Gates, Steve Jobs e Larry Page, por exemplo, fundassem empresas com facilidade, com a obtenção de empréstimos a baixas taxas de juros, como vimos anteriormente, devido à enorme concorrência entre os bancos. Ou seja, as instituições políticas asseguravam a estabilidade e a continuidade necessária a todo empresário, não havendo assim o risco de algum ditador assumir o poder e mudar tudo de uma hora para outra, por exemplo. O texto relata inclusive o caso de Gates, criador da Microsoft, onde em 1998 foi acusado de monopólio pelo Departamento de Justiça americano, pois a Microsoft havia embutido o Internet Explorer, seu navegador, no Windows. Os concorrentes acusaram a Microsoft de querer acabar com os outros programas de acesso à internet, como o Netscape, por exemplo, que era o mais utilizado na época. Depois de todo o imbróglio, ao final de 2001, a Microsoft chegou a um acordo com o Departamento de Justiça, onde foi condenada culpada, porém as penalidades ficaram aquém do que muitos esperavam. Segundo Gates mesmo, elas foram justas e razoáveis. Ou seja, isso mostra que, independente de qualquer pessoa ou qualquer empresa que estamos nos referindo, as instituições têm o dever de cumprir seu papel regulatório, impedindo assim o abuso de qualquer tipo de poder. Já no México, como vimos, as coisas não funcionam tão bem assim. A população historicamente não teve acesso a crédito, terras ou um ambiente de incentivos ao empreendedorismo e negócios. Pelo contrário, encontrava-se num ambiente de políticos cujo principal objetivo era multiplicar o próprio poder e riqueza. Carlos Slim, contemporâneo de Bill Gates, se tornou um bilionário no México, porém não através de inovação. A princípio, o fez através de acordos no mercado de capitais. Posteriormente, Slim fez, em 1990, a aquisição da Telmex, monopólio mexicano de telecomunicações. Detalhe, conseguiu comprá-lo embora não tenha feito a oferta mais alta e pagando com os próprios dividendos da Telmex. As instituições econômicas que tornaram Carlos Slim quem ele é são muito diferentes daquelas existentes nos Estados Unidos. No México, o empreendedor irá se deparar com licenças caras, burocracias, políticos e servidores dificultadores, setor financeiro concentrado, ou seja, barreiras a entradas institucionais. Essas instituições protegem os chamados, no popular, amigos do rei, como Carlos Slim, enquanto prejudicam a maior parte da população. Em 1997, a Comissão de Concorrência Mexicana declara que a Telmex detém substancial poder de monopólio. Slim utiliza o chamado recurso de amparo, que remete à Constituição de 1857, e o que deveria ser um instrumento de direitos da população é usado por Slim para se esquivar da igualdade perante a lei. Em uma tentativa de entrar no mercado dos Estados Unidos, Slim violou um contrato, foi processado, perdeu o processo e teve que pagar uma multa no valor de 454 milhões de dólares. O advogado da empresa que estabeleceu o processo deu uma declaração dizendo o seguinte: a lição dada por esse veredito é que, nessa economia global, as empresas terão de respeitar as regras dos Estados Unidos se quiserem se instalar aqui. O motivo por que Nogales, Arizona, é muito mais rica que Nogales, Sonora, é simples. Trata-se do fruto de instituições completamente distintas de um lado e do outro da fronteira, que geram incentivos muito diferentes para os habitantes, empresas e políticos em cada uma das cidades. Cada sociedade funciona com um conjunto de regras econômicas e políticas criadas e aplicadas pelo Estado e pelos cidadãos em conjunto. As instituições econômicas
econômicas dão formas aos incentivos econômicos, mas é o processo político que determina a que instituições econômicas as pessoas viverão submetidas. São as instituições políticas que ditam como funciona esse processo. Para os autores, as boas instituições econômicas dos Estados Unidos são frutos das instituições políticas que emergiram gradualmente após 1619. Todavia, embora a diferença entre as duas lugares e entre os dois países esteja nas instituições, isso não quer dizer que haverá qualquer consenso no México no sentido de modificar suas instituições. De acordo com os autores, os poderosos e o restante da sociedade com frequência vão divergir quanto a quais instituições devam permanecer, quais devam ser modificadas. Carlos Slim não gostaria nem um pouco de ver o desaparecimento de suas conexões políticas, nem a dissolução de barreiras para proteger seus negócios, por mais que o surgimento de novas empresas significasse o enriquecimento de milhões de mexicanos. Por não haver tal consenso, as regras que acabam regendo cada sociedade são definidas pela política. Quem detém o poder e como esse poder pode ser exercido. Carlos Slim tem o poder de conseguir o que quer. O poder de Bill Gates, pelo contrário, é muito mais limitado. É por isso que, para entender o processo, não se pode buscar respostas apenas na economia, mas deve-se analisar também a política.